Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui neste canal. Então, por gentileza, né, já deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal e bora para mais um vídeo. Eu vim trazer para vocês o que acontece no meio da semana, porque nessa semana que passou, a gente teve os jogos de ida, né, com alguns resultados surpreendentes, inclusive, né, como a derrota lá da Inter de Milão para o Bodo Glimt na casa do time norueguês, uma vitória espetacular do Bodo Glimt. Tivemos alguns grandes jogos, como a goleada do Galatasaray para cima da Juventus, e tivemos, claro, um dos jogos que teve o maior destaque da rodada, e não por causa do futebol, que foi o jogo entre Benfica e Real Madrid. A gente sabe aí da questão do caso de racismo terrível, sofrido mais uma vez pelo Vini Júnior, né? Ele que, pô, se levantou, ele nunca se cala, ele não abaixa a cabeça, e eu acho que ele tá certíssimo. E aí muita gente vem dizer que ele sofre isso porque ele é provocativo. Rapaziada, o Vini é um cara que ele tem um jeito dele de comemorar, um jeito efusivo, ele sempre teve, mas nós tivemos, como eu tava falando pra vocês, né, a gente teve essa questão e o Vini é um cara que ele sempre comemora de forma muito efusiva e é o jeito dele. E a gente teve já vários jogadores, e tem vários jogadores que comemoram de forma ali, às vezes provocativa contra os torcedores, contra o adversário e tudo mais. E muitas vezes e não aconteceu nada parecido com o que acontece com o Vinícius Júnior. Não viram motivo para esse tipo de ofensa, rapaziada. E vamos lá. Uma coisa é bola, beleza. Ele provocou, faz o gol, provoca ele. Fala que não gostou. Agora você vai falar o que foi falado. E aí a gente entra em outra questão, né? Por quê? Não há como provar o que o Prestiani, jogador do Benfica, argentino, né? Novidade. Não estou dizendo sobre o povo argentino, mas nem sempre, não são todos os argentinos, como se diz, mas sempre um argentino está no meio disso, né, rapaziada? É impressionante. Mas como eu estava dizendo, não dá pra gente provar de forma cabal o que ele disse, porque ele muito corajosamente tapou a boca no momento da ofensa, né? Mas os indícios são muito fortes. Mas enfim, fica aí a situação que chamou a atenção, mesmo que o Vini, né, tenha sido protagonista no jogo mesmo, na bola, marcando um gol espetacular, que foi o único gol do jogo na vitória por 1-0 do time do Real Madrid em Portugal sobre o time do Benfica. Um golaço do Vini no melhor estilo FIFA, né? Gol espetacular. Mas é isso. E aí a gente vai ter os jogos de volta, né? Da UEFA Champions League, o retorno desses jogos da fase de mata, né? De fase de mata-mata pré-oitavas de final. E a gente tem então os jogos que retornam, como teremos Real Madrid e Benfica, né? Esse jogo, se não me engano, é na quarta-feira. Terça, a gente vai ter Inter de Milão e Bodo Glimt, né? Vamos ver aqui os outros jogos. Espera aí que eu já repasso tudo para vocês. Só um instantinho, tá? Bom, vou tentar trazer os maiores destaques, porque a gente tem, como eu falei, Inter de Milão e Bodo Glimt, né? Tem a Juventus recebendo o time do Galatasaray. A gente vai ter Real Madrid e Benfica, depois de tudo que aconteceu, eu não sei qual vai ser a atmosfera desse confronto, mas com certeza vai ser muito interessante da gente ver, né? Então acho que esses são alguns dos principais confrontos dessa fase aí pré-oitavas de final para definir quem vai enfrentar os times que estão esperando aí os 8 melhores, né, da fase de liga da UEFA Champions League. Beleza, rapaziada? De Champions League acho que o maior destaque é esse questão que o Felipe Luiz tratou de se colocar, né, meus amigos? A gente teve, como eu já mencionei para vocês anteriormente, né, a situação do Vinícius Júnior com o Cristiane ali no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. E o Felipe Luiz, que foi tá treinando o Flamengo, estava na Argentina depois do jogo contra o Lanús e foi perguntado por um repórter argentino sobre a situação do Vini. E cara, na minha opinião, o Felipe foi muito mal, mas muito mal mesmo. Talvez o ideal era ele só ficar calado. Na verdade, acho que não. Acho que aí ele tinha que realmente repudiar o que aconteceu, que é uma coisa que qualquer ser humano normal deveria fazer, né? Se tem um ato de racismo ou uma suspeita gravíssima de um ato de racismo, ainda mais com um conterrâneo seu brasileiro, ídolo, é um jogador que tem muito carinho da nação rubro-negra, como é o Vini, né? Mas não importa quem fosse, pô. É uma situação ali que tá muito clara, se não é provada, mas tá claro que aconteceu algo muito estranho ali. E o Felipe Luiz dá aquele tipo de declaração, acho que todo mundo já viu, né? Eu não vou repetir o que ele falou, todo mundo viu em todos os lugares, mas para mim foi uma declaração muito infeliz e muito decepcionante. Eu acho que eu vi o Eric Faria falar sobre isso, vi o Thiago Leifert falar sobre isso, e foi uma decepção.
Por quê, né? Então, nossa, por que decepção? Ele não tem obrigação de ser o bastião da justiça, o Felipe Luiz. Mas, rapaziada, do que a gente conheceu o Felipe Luiz até agora, ele sempre me pareceu, sempre passou a impressão de ser um cara extremamente ponderado, porém um cara muito de opiniões muito corretas e que teria falas fortes nesse momento. E que serviria de exemplo nesse momento para ter um discurso forte e usar a imagem que ele conquistou como treinador vencedor, jogador vencedor, para falar algo bacana, algo importante sobre esse movimento, né? Ainda mais ele, sendo branco, rapaziada, com um aspecto praticamente europeu. Falar o que ele falou, mano. De que ele não. Ele foi, vai pra Argentina e nunca sofreu racismo. Porra, rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Como disse o Thiago Leifert, nem você, nem o Thiago Leifert, nem a Angélica sofreu racismo lá. Nem a Xuxa. Por que será? Pombas, meu irmão. Pô, pombas, né? Xingamento. Não dá. Não dá. Felipe Luiz foi muito infeliz. E aí você pega, não sei se vocês chegaram a ver, mas quem não teve oportunidade de ver, pesquisa a declaração do Vincent Kompany. Ele que é técnico do Bayern de Munique, já foi multicampeão, ele jogando principalmente pela seleção da Bélgica e no Manchester City, né? Grande jogador, um baita de um zagueiro e atual técnico super vitorioso do Bayern de Munique, né? Tá fazendo um baita trabalho no Bayern de Munique. Ele deu uma declaração como a gente esperava que o Felipe Luiz desse. E, claro, o cara, ele é um cara preto ali, um cara, né, mas é um belga, um europeu. E o Felipe Luiz brasileiro, né, pô, conviveu com o Vini, até na seleção, cria jogador ali identificado com o Flamengo, como é o Vini. Mas enfim, rapaziada, a gente espera, às vezes o problema é a nossa expectativa, mas nesse caso do Felipe não dá. Pra mim, não dá. Mas deixa aí a sua opinião, o que você acha desse imbróglio todo, o que acha? Acha que o Prestiani realmente falou frases racistas? Pra mim não tem nem dúvida mais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. A forma que o Vini ele se posiciona, vocês acham que é a forma correta? Dancinha, gente, isso daí faz parte do futebol, tá dentro das quatro linhas. Racismo não. Racismo tá fora de qualquer linha possível. Fechou? Espero que a gente esteja entendido, beleza? Por favor, se curtiu o vídeo, dá aquele like maroto, né? Aquele likezinho que ajuda o tio aqui, mano. Dá aquela fortalecida. E não esquece, se inscrever aqui nesse canal, belezinha? Até o próximo vídeo. Valeu!